Amados irmãos e irmãs, quem é Jesus? Essa pergunta atravessa os séculos, ecoa nas ruas, nas igrejas, nos corações inquietos e nas almas que buscam sentido. Muitos ouviram suas palavras, presenciaram seus milagres, mas nem todos o reconheceram. Alguns diziam, ele é bom. Outros afirmavam, engana o povo. E havia aqueles que, mesmo vendo sinais extraordinários, ainda duvidavam. Não é muito diferente dos nossos dias. Ainda hoje, Jesus é interpretado de várias formas. Um mestre, um profeta, um exemplo moral. Mas será que isso é suficiente? Será que enxergamos apenas o que queremos ver? Ou estamos realmente abertos para reconhecer quem ele é de verdade? Havia um clima de tensão no ar. As autoridades religiosas já haviam decidido que queriam matá-lo. Suas palavras confrontavam, sua verdade incomodava, sua presença expunha aquilo que muitos tentavam esconder. Mesmo assim, Jesus continuava caminhando, ensinando, curando, libertando. E então surge a pergunta: se queriam matá-lo, por que não o prenderam? A resposta é simples, mas profundamente poderosa. Porque ainda não era chegada a sua hora. Isso nos revela algo essencial sobre Deus. Ele é soberano sobre o tempo. Nada acontece antes, nada acontece depois. Tudo se cumpre exatamente no momento determinado. Os planos humanos podem até tentar se antecipar, mas jamais conseguem ultrapassar os limites do tempo de Deus. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos pressionados pelo tempo? Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, justiça instantânea. Quando algo demora, pensamos que Deus se esqueceu, que ele não está vendo, ou até mesmo que não se importa. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Jesus não foi preso antes da hora, não foi tocado antes do tempo, porque sua vida não estava nas mãos dos homens, mas nas mãos do Pai. E isso também vale para nós. Quando estamos em Deus, nossa história não está à mercê do acaso, mas de um propósito. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece atrasado. Promessas que ainda não se cumpriram, portas que não se abriram, respostas que não chegaram. Mas essa mensagem é um convite à confiança. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora. E quando a hora chega, nada pode impedir. A hora de Jesus chegou no momento exato, no cumprimento perfeito do plano divino. E quando chegou, não havia mais como evitar a cruz, porque ela fazia parte da missão. O mesmo Jesus que não podia ser tocado antes do tempo, se entregou voluntariamente quando o tempo se cumpriu. Isso também nos ensina que nem tudo o que Deus permite será fácil. Às vezes, a hora de Deus nos leva por caminhos difíceis, mas necessários. Caminhos que moldam, que transformam, que nos aproximam mais de Ele. Por isso, não julgue apenas pelas aparências. Aqueles que olhavam para Jesus viam apenas um homem simples, vindo de um lugar improvável. Mas quem tinha um coração aberto conseguia enxergar além, via o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador. Hoje, o mesmo desafio está diante de nós. Olhar com os olhos da fé. Não se deixe levar apenas pelo que é visível, pelo que parece lógico ou imediato. Busque a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que é viva, e essa verdade tem nome: Jesus. Talvez você ainda esteja se perguntando quem é Ele, afinal. E a resposta não virá apenas de palavras, mas de um encontro. Quando você permite que Ele fale ao seu coração, tudo muda. A dúvida dá lugar à fé, o medo à confiança, a inquietação à paz. E então você entende, nada está fora do controle. Existe um tempo para todas as coisas. Existe uma hora determinada por Deus. Assim como foi com Jesus, também será com você. Confie no tempo de Deus. Espere com fé. Caminhe com perseverança, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No tempo certo, na hora exata, do jeito perfeito. E quando essa hora chegar, você vai perceber que cada espera valeu a pena. Afinal, quem é Jesus? Essa pergunta continua ecoando, não apenas como um questionamento distante, mas como um chamado pessoal que bate à porta do coração de cada um de nós. Na primeira parte, refletimos sobre o tempo de Deus e como nada acontece fora da hora determinada. Agora somos convidados a ir ainda mais fundo. Não apenas entender o tempo de Deus, mas confiar nele mesmo quando tudo parece incerto. Naquele tempo, muitos olhavam para Jesus e ficavam confusos.
confusos. Diziam, mas não é este aquele que querem matar. E ainda assim, ele estava ali ensinando abertamente, caminhando entre o povo, sem ser impedido. Isso gerava questionamentos, dúvidas, até mesmo certa incredulidade. Alguns começavam a pensar, será que reconheceram que ele é o Cristo? Mas ao mesmo tempo, outros se fechavam, presos às suas próprias ideias e expectativas. Perceba como isso revela algo profundo sobre o coração humano. Podemos estar diante da verdade e ainda assim não reconhecê-la. Podemos ver, ouvir, sentir e mesmo assim resistir. Não por falta de evidência, mas por falta de abertura. Jesus não se encaixava nas expectativas de muitos. Esperavam um líder político, alguém que viesse com poder visível, impondo autoridade. Mas ele veio de forma simples, com palavras que penetravam o coração e atitudes que revelavam o amor de Deus. E isso confundia aqueles que estavam presos às aparências. Hoje não é diferente. Muitas vezes queremos que Deus haja conforme a nossa lógica, no nosso tempo, do nosso jeito. Queremos respostas claras, sinais evidentes, caminhos fáceis. Mas Deus continua agindo de forma soberana, muitas vezes silenciosa, porém sempre perfeita. E então voltamos àquela verdade central. Não o prenderam porque não era chegada a sua hora. Essa frase carrega um poder enorme. Ela nos lembra que existe uma proteção invisível sobre aquilo que está dentro do plano de Deus. Enquanto não chega a hora, nada pode interromper o propósito. Nenhuma oposição, nenhuma ameaça, nenhuma circunstância. Isso precisa trazer paz ao nosso coração. Quantas vezes você já sentiu medo do que pode acontecer? Medo do futuro, medo das pessoas, medo de perder algo importante. Mas quando entendemos que nossa vida está nas mãos de Deus, esse medo começa a perder força, porque aquilo que Deus determinou, ninguém pode impedir. Ao mesmo tempo, isso também nos ensina sobre paciência, porque se por um lado nada pode antecipar o tempo de Deus, por outro nada pode acelerar esse tempo além do que ele estabeleceu. E aqui está um dos maiores desafios da fé: esperar. Esperar quando tudo dentro de nós quer agir. Esperar quando parece que todos estão avançando e nós estamos parados. Esperar quando as respostas não vêm. Mas a espera em Deus nunca é em vão. Durante esse tempo, algo está sendo trabalhado dentro de nós. Deus está moldando o coração, fortalecendo a fé, alinhando nossos desejos com a vontade dele. Porque mais importante do que receber aquilo que pedimos é nos tornarmos quem Deus quer que sejamos. Jesus sabia da sua hora, sabia que a cruz viria, sabia do sofrimento, da entrega, da dor. E ainda assim, não se antecipou, não recuou, não tentou fugir do plano. Ele caminhou com confiança, sabendo que tudo estava sob o controle do Pai. Esse é o modelo que somos chamados a seguir. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, talvez esteja lidando com dúvidas, inseguranças ou até mesmo questionamentos sobre Deus. Mas essa mensagem é um lembrete poderoso. Deus não perdeu o controle da sua história. Se algo ainda não aconteceu, não é porque foi esquecido, é porque ainda não chegou a hora. E quando a hora chegar, tudo se encaixa. Portas que estavam fechadas se abrem. Caminhos que pareciam impossíveis surgem. Respostas que pareciam distantes se tornam claras. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Por isso, não julgue pelas aparências. Não tome decisões baseadas apenas no que você vê ou sente no momento. Busque discernimento. Busque a presença de Deus. Busque a verdade que liberta. E essa verdade continua sendo a mesma: Jesus. Ele não mudou. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Continua chamando, continua transformando, continua revelando o coração do Pai àqueles que se abrem para Ele. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E compartilhe nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu quero muito saber como essa mensagem tocou a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma mensagem que pode fortalecer a sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, existe um tempo para todas as coisas. Existe uma hora determinada por Deus. E essa hora é perfeita. Que você aprenda a confiar, mesmo quando não entende. Que você tenha paz, mesmo na espera. E que sua fé permaneça firme, sabendo que Deus está no controle
controle de tudo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus caminhos. Que Ele fortaleça o seu coração e renove a sua esperança a cada dia. Receba essa bênção com fé. Amém.